essa palavra, ele desperta o desejo. Você vê aqui uma sequência da tentação, que Satanás não é muito criativo, não. Ele imita esse mesmo processo de levantar dúvidas, de negar o que Deus claramente falou, ou promover a ignorância do que ele fala, e despertar desejo que culmina numa isca irresistível. Em todo o texto, no versículo 6, nós vemos o perigo de viver não pela fé, mas pelas vistas, pelos sentidos. Notem as palavras de sensualidade, que é uma vida vivida pelos sentidos. Vendo. A mulher, ela continua tomando a frente. Cadê o homem? Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Alguns fazem uma associação com 1 João capítulo 2, que fala da concupiscência, do desejo da carne, dos olhos e das posses da vida. A mesma sequência nós encontramos em Tiago, quando ele fala da concepção do pecado, fertilização, frutificação, nascimento e morte, o ciclo de vida, de uma vida vivida não pela fé no que Deus falou, mas no que eu quero, porque eu quero agora. Depois desse desejo, logo em seguida, o texto que vem se arrastando um pouco, com diálogo, conversa, desejo, de repente, quando aquela isca passa na frente da mulher, ela vai atrás. Tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Ambos foram fisgados. Interessante que alguns teólogos notam que, de certa forma, o casal violou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o último mandamento, não cobiçarás. Um mandamento só interior, de querer mais do que Deus já deu, de insatisfação. E com isso, talvez, para o povo de Israel mais tarde, parece que as duas tábuas da lei foram quebradas de um só golpe. Mas a pergunta paira no texto: onde estava Adão? Aqui volta para a sua pergunta sobre omissão e passividade. Infelizmente, algumas das nossas Bíblias recusam traduzir uma pequena palavra hebraica no versículo 6, que faz toda a diferença nessa pergunta. Por exemplo, a minha Bíblia simplesmente diz: tomou, comeu, deu também ao marido e ele comeu. Mas tem uma palavra inserida no texto hebraico que nós podemos até entender. É a palavra imá. Nós conhecemos essa palavra no Natal. Imá, Noel. Deus conosco. Im, na palavra hebraica, para com, o sufixo a significa com ela. E mano significa conosco. E Manuel significa Deus conosco. Mas por alguma razão atualizada não traduziu essa palavra. Parece meio óbvia, no sentido de estar com ela em algum canto do jardim. Mas não. Essa palavra é inserida no meio de tomou, comeu, deu ao marido com ela. E ele comeu. Ou seja, tudo indica que esse bendito homem estava lá o tempo todo, lendo o jornal, assistindo, jogando videogames, quando a serpente seduz a sua mulher na frente dele. Ele não faz nada. Agora, outras traduções, por exemplo, a NVT, Nova Versão Transformadora, corretamente faz isso.
A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Não é só pela literalidade do texto bíblico, mas é exatamente assim na vida normal. O que começou então continua hoje. Homens omissos e passivos abandonam seu papel como líderes, servos, protetores e pastores da sua família. Exatamente o que o apóstolo Paulo põe dedo na ferida do homem para mostrar o reavivamento verdadeiro. Quando o Espírito de Deus toma conta do homem, ele se transforma de um Adão banana, omisso, passivo, autoprotetor, em um homem líder servo, que se dá para salvar a esposa. Mas o texto também tem verossemelhança à vida da esposa. Mulheres cobiçosas e impacientes, em vez de encorajar o marido a seguir a palavra de Deus a qualquer custo, tomam a frente e acabam minando o alicerce do seu lar, atropelam o marido, porque ele é banana mesmo. O mundo hoje está carimbando tudo isso. Percebe então como ambos erraram, inverteram seus papéis. Agora os resultados são drásticos. Certa vez alguém disse: o pecado te levará mais longe que você queria ir, te prenderá mais tempo que você queria ficar, e custará mais que você queria pagar. Foi assim com ele. Versículos 7 a 13 são as consequências. Agora, algumas não tem nada a ver com a família, mas outras sim. Olhando por essa perspectiva, a ótica, a lente familiar, primeira coisa que acontece é a vergonha. Alguém pode ler a primeira metade do versículo 7, por favor, em voz alta. Naquele momento, seus olhos se abriram, e perceberam que estavam nus. Isso é isso? Pode ler até o final e a gente volta. Por isso, costuraram folhas de figueira umas das outras para se cobrir. Eles percebem a nudez que sempre tinham. Não era problema ser manche do pecado, mas agora sim. Os olhos se abriram e eles precisam se esconder. A ironia por trás disso é que a imagem de Deus, o espelho, agora precisa ser escondido. Não tem mais aquele reflexo na comunhão de adoradores, porque tem algo drasticamente errado, isso no relacionamento a dois. A nudez agora representa a vergonha do pecado. Mas junto com isso, algo curioso no texto. Talvez um instinto divino de se cobrir a sua nudez vergonhosa. Mas o estranho é como eles fazem isso. Eu chamo isso do início de religiosidade, porque são atos humanos para cobrir o pecado. Eles arrancam folhas de uma árvore qualquer para cobrir um detalhe do texto, seus membros genitais. Isso é estranho. A tentativa de cobrir a vergonha do pecado com folhas de figueira foi totalmente em vão, porque quando Deus aborda o casal, porque vocês fugiram de mim já com cueca de figueira, eles respondem: porque nós estávamos nus. Não estávamos nus, estávamos com folhas de figueira, mas não cobriu, não funcionou. Religiosidade é a tentativa do homem reatar-se com Deus ou esconder-se de Deus através de folhas de figueira. Agora, uma pergunta para vocês. Por que, de tudo que eles poderiam ter feito, por que eles fizeram cintas? A palavra literalmente, eles cobriram seus membros sensíveis, delicados, genitais. Por que isso?
Por que não tampar os ouvidos? Leite escuro para não ficar mais a tentação. Uma mordaça na boca para não comer o fruto proibido nunca mais. Luvas grossas para não poder apalpar e apanhar o fruto. O que tem a ver? Alguém tem uma ideia? À luz do que nós já vimos? Porque o instinto é cobrir, sim. De novo, você vai dar a mesma resposta da outra vez? E é correta. Obrigada. Continue. É porque como eles não poderiam mais espelhar a glória de Deus, logo também não queriam espalhar. Acho que isso tem relação com essa ideia. Muito bom. Pensando teologicamente. Não podemos afirmar, mas eu acho estranho, os membros do corpo que eles usaram para ouvir, ver, experimentar, apanhar, não fazem nada com isso. Não tinha absolutamente nada a ver se os membros reprodutivos, a não ser que agora, por instinto divino, o fato de que ofuscaram aquela imagem outrora nítida de Deus, agora eles contaminaram o espalhar daquela glória. Não vão ser adoradores em espírito e em verdade, vão ser pecadores rebeldes. Acabaram de introduzir o pecado no mundo, agora seus membros reprodutivos serão usados para multiplicar imagens distorcidas de Deus. Vou pular essa parte pelo tempo, mas esses ataques contra a imagem de Deus continuam de múltiplas formas até hoje, mas o texto continua. Olha os versículos 8 a 10. Alguém pode ler 8 a 10 para nós? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O clímax dessa parte é uma tragédia enorme. O homem criado para espelhar a glória de Deus está escondido, fugitivo, fora de comunhão. O paraíso se detonou agora. Interessante que o texto agora, outra vez, chama Deus não só de Elohim, mas Yahweh Elohim. O papo do diabo agora invertido, porque ele é o Deus da aliança poderoso. Ele está lá para ter um encontro com ele, o culto do final do dia, parece de costume, se foi o primeiro dia, se foi 3 semanas depois, nós não sabemos, mas parece que foi logo. No sopro do dia, no espírito do dia, literalmente, Deus está lá para ter comunhão, mas eles estão escondidos. Notem a cumplicidade, o homem e sua mulher estão juntos agora como time, isso foi bom, mas agora é na cumplicidade de fugir de Deus. Posso imaginar Deus, Adão, quando ele ouve a presença de Deus chegando. Eu gosto de pensar no Deus do canto, que nos deu canto para... Imagina Deus chegando, cantando, vocês começam a ouvir alguma coisa. É Deus, é hora. Olha, cala a boca, vem comigo. Mas Deus procura o pecador perdido. Yahweh Elohim chamou ao homem. Ele foi designado o líder. Ele era o responsável. Onde estás? Quando Deus faz perguntas, não é porque Ele não sabe. Lembra que Deus disse, no dia que comer, morrerás na hora. E Ele morreu sim. Esse texto ilustra isso, porque morte significa separação. O homem está longe, distante. Onde estás? Deus queria um espelho, queria comunhão. Deus sabe onde Ele está.
Quando Deus faz perguntas, sempre são retóricas. É que nós não sabemos. Adão não sabia agora onde de fato ele estava, onde ele tinha feito. Deus aborda o homem como responsável. Mas aqui vem graça. E agora nós vamos ver até o final do texto como onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é incrível. Que Deus poderia ter matado o homem com um raio fulminante, mas ele procura o homem, dialoga. Se vai matá-lo, o que adianta? Conversa, porque Deus tem esperança. Ele quer que Adão responda. Ele dá chance, como Deus sempre dá para nós, de confessar, admitir, nos arrepender do pecado. Provérbios 28:13 é fantástico, quando diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sim. Você acha que se Adão tivesse confessado, então, hoje, o pecado ia ser? Eu acho que teria mudado, talvez em termos das consequências, outros, mas é mais uma daquelas perguntas difíceis de responder. É interessante, especulação. Eu acho que alguma coisa teria mudado, mas o que eu não sei. Mas essa chance do homem, agora vamos ver o que acontece. Essa chance, Adão pode ser homem de verdade agora. Essa pergunta deveria ter ecoado e lembrado das consequências. Mas se fosse homem de verdade, ele teria se apresentado diante de Deus contrito, quebrantado. Oh, meu Deus, que é isso que eu fiz? Eu sou vaso de barro, eu sou fraco, eu sou frágil, oh meu Deus, eu sabia da tua palavra, eu estava tão encantado com o maior presente que o Senhor me deu para proteger e pastorear e cuidar, meu colega, meu assistente de técnico aqui nesse jardim. Senhor, eu estava deleitando tudo isso, mas eu estava na minha, assistindo o jornal e tudo, quando aquele papo rolou, e eu não fiz nada, Senhor. Eu sabia que ela errou 3 vezes a tua palavra, mas eu deixei para lá, e eu fui omisso, eu fui passivo. Oh meu Deus, certamente morrerei. Eu lembro que o Senhor falou, eu não tenho direito, Senhor, de pedir absolutamente nada. Eu só peço, o meu último pedido, meu Deus, toma a minha vida, tudo bem. Mas toma a vida da minha mulher, Senhor. Eu já errei muito com ela. Foi isso que ele fez? É isso que um homem de verdade teria feito. Sabe como eu sei disso? Que eu conheço um outro Adão que fez isso. Não tinha culpa. A sua noiva, sim. Ele não apontou o dedo no nariz da igreja. Ele apontou o dedo para si mesmo. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Toma minha vida, Senhor, mas poupe a minha noiva. Foi o que Jesus fez. O último Adão. E interessante, o homem que abraça a obra redentora de Cristo Jesus, quando o Espírito pela palavra toma conta da sua vida, ele se torna um pequeno Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O oposto do que Adão não fez, Jesus fez, o último Adão. Ele lava a igreja pela purificação de água, pela palavra, o que Adão não fez quando Eva errou. Mas em Cristo Jesus, nós homens podemos ser o homem que Adão deixou de ser. Isso é fantástico. Infelizmente, para salvar sua pele, o homem acusa a mulher. Olha os versículos 11 a 13. Perguntou-lhe Deus:
Quem te fez saber que estavas nu? Adão, comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus já sabe a resposta, é mais uma chance, graça sobre graça. Então disse o homem, agora para salvar a pele, agora ele se vê exposto diante de um Deus 3 vezes santo. O que ele diz? A mulher, foi ela, a mulher que tu me deste, eu não pedi. Ela me deu da árvore. E agora em letras minúsculas, eu comi. O que, Adão? Eu comi. O que? Eu comi. E daí? Bom, isso não está no texto, tá? Mas notem, agora nós temos o início de conflito conjugal. No texto, eles são cúmplices, são parceiros, eles são aliados, mas agora para salvar sua pele, o mesmo homem, cujas últimas palavras registradas no texto, foi quando ele cantou, tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Somos uma mulher, mas agora, o mesmo homem que cantou votos, aponta o dedo e parece o diabo. O veneno da serpente corre em suas veias. E a imagem de Deus agora parece o diabo. Conflito conjugal, afastamento, acusação mútua, tudo isso parece um inferno. Quando nós aconselhamos, aconteceu semana passada, um aconselhamento por videoconferência que tentamos não fazer, porque às vezes é uma fuga de não ter que lidar com o conselheiro presente, mas ouvimos por 1 hora o casal com dardos inflamados, cada um acusando o outro mutuamente. No final eu falei, vocês dois parecem demônios. Pastor, o que é isso? Que é só acusação. Ah, meus amigos, muitas vezes nós minimizamos o nosso pecado, diminuímos mentirinhas brancas, nossas falhas, o meu erro, deslize, mas todo pecado é horrível. Comer um fruto desencadeou uma sequência horrível. Conflito familiar, a falta de perdão nos fazem parecer com o diabo. O texto continua. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Ela tem a chance dela de se arrepender. Ela também rebate, joga para outros, respondeu, a serpente me enganou, eu comi. O resto do texto responde a outra pergunta. Como que saímos dessa? E mais uma vez, a própria família está em vista. E vamos terminar olhando para isso. Graça sobre graça. Nós já vimos evidência de graça quando Deus interroga em vez de matar o casal. Mas agora, nos versículos 14 até o final, vemos que na nossa hora da maior necessidade, Deus tomou a iniciativa. Ele procurou o homem fugitivo. Agora Ele vai pronunciar castigo, julgamento. Ele começa como se fosse um vendedor de drogas, um traficante de drogas, na esquina da sua rua, e o pai descobre que o seu filho de 13 anos havia comprado droga na esquina daquele traficante que tem 16 anos. O pai manda o filho para o quarto, ele vai atrás do traficante. Ele vai tirar aquele rapaz da esquina da sua casa. O que Deus faz? Ele manda o casal para o quarto e ele vai atrás do diabo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse texto é só graça sobre graça. Versículo 14. Então o Senhor, Deus, Yahweh Elohim, ainda, disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos,
e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus condena o amigo das nossas almas. Mas no versículo 15, graça sobre graça aumenta, porque ele diz: eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, literalmente, e o seu descendente, também semente. Este, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, é fatal, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete redenção. Ele diz: tudo bem, agora o espalhar da imagem de Deus, em algum momento o pecado entrou pela mulher e a redenção também. Um descendente dela, não digo quando ou como, mas vai chegar e esmagar fatalmente a cabeça do inimigo da humanidade. Graça sobre graça. O casal morreu em termos de separação, mas o diabo vai morrer em termos de condenação. O que vem depois talvez não pareça muita graça, não. Mas notem como envolve a família também. Porque Deus vai disciplinar o casal com lembranças diárias da sua necessidade de um redentor. Exatamente assim. Versículo 16. Deus começa com a mulher, começa com Satanás, depois a mulher e termina com o homem. Tem um versículo para a mulher e 3 para o homem, porque ele era o mais responsável. E a mulher disse: multiplicarei. Alguém lembra essa palavra em outro momento no texto? Multiplicar. Quando Deus falou essa palavra? Capítulo 1, 28, a ironia aqui. Deus diz, lembra o multiplicar-se que agora foi atingido pelo pecado, numa forma do que nós podemos chamar de lex talionis, ou seja, a lei conforme, a consequência conforme o crime. Deus diz, multiplicarei sobre modo. Ele usa a forma multiplicando, multiplicarei. Lembra? Comendo, comerás, morrendo, morrerás, multiplicando, multiplicará. O que? O sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Literalmente, Deus diz, a partir da concepção, que não deve ser um momento doloroso, mas desde o momento em que o feto, que é gente, começa a existir, a ideia do início até o fim, o coração da mamãe vai estar totalmente envolto na vida do filho. Vai sentir no coração o pecado do filho. Essa é uma consequência. Só a mãe não, claro que o pai também. Mas a esfera dela, a educação dos filhos agora são rebeldes. Ironicamente, aquela dor multiplicada, alguns versículos depois aconteceu. Ela gerou 2 filhos. Ela esperava que Caim fosse o redentor, a semente, o nome dele que significa adquirido. Eu adquiri, será ele a semente que vai acabar com a miséria? Mas não, Caim foi do diabo. O veneno continua de pai para filho. Caim mata seu próprio irmão a sangue frio. E em um dia a mamãe Eva perde 2 filhos. Um é exilado, banido. O outro é morto. Exatamente como Deus disse. Depois disso, desculpa-me. Essa palavra entra no texto novamente, alguns capítulos depois. Diz que
Os seres humanos começaram a se multiplicar sobre a face da terra, só que o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então, cumpriram o espalhar, só que agora estão espalhando maldade, ao ponto que Deus vai ter que lavar toda a terra. Nós percebemos, ao longo das Escrituras, como o pecado dos pais influencia os filhos. Na vida de Noé, de Abraão, de Ló, Jacó, Eli, Samuel, Davi, Manassés, Israel e Judá. Mas notem o que vem depois. Segunda consequência, primeiro é no espalhar de adoradores. Mas agora Deus diz, mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Frases interessantes, porque a palavra teu desejo para foi usada no próximo capítulo, de pecado, cujo desejo foi contra Caim. Ou seja, como resultado do pecado, o que Eva queria foi sobrepor o seu marido e o homem recuar. Deus faz assim, então será assim. Mulher, seu desejo vai ser de oprimir seu marido. Ele, por sua vez, vai te pisar. Ou seja, feminismo e machismo começaram em conflito conjugal. Deus está dizendo, o espelhar também foi atingido. Mas notem, terceira consequência. Comeram com o fruto da terra, numa espécie de conflito conjugal, que culminou em não multiplicar adoradores. O trabalhar, cultivar e guardar, agora também foi contaminado. Deus volta a sua atenção para o homem. Ele diz assim, e Adão disse, opa, isso é estranho. Primeira coisa que Deus fala para o homem não é, visto que comeste da árvore que... Visto que atendeste à voz da tua mulher. Não é que escutar a voz da sua esposa é pecado, a ideia é, visto que abandonou, abnegou-se da sua responsabilidade de pastor protetor, visto que você deu mais bola para a voz da mulher e do diabo do que para mim, também, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeces, agora Deus faz. Maldita a terra, por tua causa, a terra agora, como diz Romanos, geme sobre o peso coletivo do pecado do ser humano. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, não vai ser paraíso mais. Tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Subjugar a terra agora, estender o reino de Deus como representante e governador. A terra se rebelou porque o homem pecou com a terra. Haverá lembrança constante do pecado e de novo da necessidade. Tudo isso eu chamo de disciplina. Por quê? Porque na criação de filhos nós sentimos a nossa carência. No conflito conjugal nós sentimos a nossa necessidade. No trabalho duro ou no estudo nós sentimos, esse mundo não é como deveria ser. Nós somos lembrados, sem Deus não dá. E sabe o pior de tudo isso? No fim, a terra ganha. Deus diz, pois dela foste formado, que tornes a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. No fim, o homem é sugado de volta. Gostou? Nós somos pó. Deus nos criou do pó da terra. Soprou nas narinas o fogo da vida, mas agora a morte domina em cada funeral, cada velório, uma lembrança. Eu vou terminar no caixão. Eu preciso é de Deus.
Agora, gente, se você está ligado aí, parece que vocês estão. Vocês perceberam algo interessante aqui? Refletir a imagem de Deus, espelhar, se transformou em conflito conjugal. Espalhar ou reproduzir a imagem de Deus virou dor no resgate e criação dos filhos. Representar a imagem de Deus no reino, estender o cetro, se transformou em trabalho doloroso. O golpe do pecado atingiu cada uma das áreas em que a família foi criada. E sabe a melhor notícia? Em Efésios 5 e Colossenses 3, cada uma dessas 3 áreas é resgatada. O relacionamento marido e esposa, começando o papel da mulher, o papel do homem. Eva, você mulher pode ser a Eva, que Eva deixou de ser. Homens resgatados para ser o Adão, que Adão deixou de ser. Filhos, que poderiam ser o Abel, que foi morto por Caim, e melhor ainda. Para terminar, alguns de vocês já estão fechando tudo, mas ainda tem 10 minutos. Olha o versículo 20. A resposta totalmente inesperada. Isso é fantástico. Talvez eu termine aqui mesmo. Em meio à maldição da morte, Deus acabou de falar que você vai morrer, cara. A terra vai te sugar. E você já é. E Adão responde no versículo 20 assim: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser ela mãe de todos os seres humanos. Alô? Que resposta é essa? Cara, quando Deus te chamou para confessar seu pecado, você esperneou, apontou o dedo, parecia o diabo, tudo isso. Agora, eu espero o pior. Deus acabou de decretar o seu óbito, e você olha para sua mulher e diz para ela: tu és Havá, vida. Ok? Tu és vida, porque tu és a mãe de todos os seres viventes, e um deles será a semente. Um deles será o Redentor. Um deles vai esmagar a cabeça da maldita serpente. Eu vejo uma resposta de fé em Adão, agarrando-se na promessa feita à mulher, que ela seria a mãe do Redentor. E em vez de espernear, ele a chama de esperança, vida. O texto termina: Deus graciosamente barra o casal da árvore de vida, porque se eles fossem comer, provavelmente iriam selar a si mesmos. E notem, o seu descendente como imortais. E se o descendente, por ter comido da árvore da vida, fosse imortal, como poderia morrer pelos nossos pecados? Justamente para preservar a mortalidade do Deus homem Jesus Cristo, ele barra a presença para não sermos zumbis, mortos em nossos delitos e pecados e eternos. Por isso são expulsos da presença da árvore da vida, porque um ato de graça de Deus, para que não vivamos eternamente no inferno, distante de Deus. A família é a terra santa. Não forcei o texto. De Gênesis 1:26 até o final de 3, a família está envolvida de alguma forma. No próximo capítulo vai relatar como o pecado alastrou-se e os filhos se tornaram, um deles assassino. Como é possível tão cedo? Mas é porque o pecado é horrível. E Satanás odeia a família. Que Deus use tudo isso. Essa matéria de Gênesis 1 a 11, mais que vocês vão ouvir com o professor Felipe. Mas para dar a esperança de um dia ter um lar verdadeiramente cristão. Já concordo. Tchau. Deus abençoe vocês. Até voltarmos de Moçambique.